Nós precisamos que a comunidade entenda o que aconteceu no pronto-socorro municipal de Ponta Grossa a partir desta gestão corrupta comandada pelo prefeito Marcelo Rangel. Uma das administrações mais corruptas na história de Ponta Grossa. Escândalos em vários locais, inclusive com inquérito em andamento, prisões, pessoas condenadas e, ao mesmo tempo, sindicâncias em andamento, processos criminais em andamento. E ele ainda é secretário do Ratinho. Ele ainda é secretário do Ratinho com todo esse negócio de corrupção nas costas. Ele ainda é secretário do Ratinho. Senhores, vamos ouvir a vereadora Josi Canto, esta batalhadora vereadora, que tem se aprofundado nos problemas, principalmente da saúde. Eu sempre pedi a minhas filhas, tanto a Mabel como a Josi, que cuidassem da saúde, porque nós vivemos o dia a dia da saúde e sabemos a precariedade que está. Aí fecha o pronto-socorro e aí a gente começa a entender o que aconteceu. Vamos ver o pronunciamento da vereadora Josi Canto ontem na tribuna da Câmara de Ponta Grossa. Hoje eu quero trazer a triste notícia da corrupção, da malversação do dinheiro público, da prevaricação que norteou, infelizmente, a contratação de empresas que forneciam serviços de profissionais médicos ao pronto-socorro municipal, o Hospital Amadeu Pupi. Mais de 3 milhões de reais desviados da saúde para beneficiar uma empresa terceirizada. Eu já havia protocolado uma denúncia junto ao Tribunal de Contas, também ao Ministério Público GAECO e também ao Patrimônio Público, e passei de forma insistente a cobrar o resultado dessa sindicância instituída pela portaria número 19.304 de 2019 e que deveria ser realizada pela Prefeitura Municipal. Vejam bem, senhores, ela foi instituída em 2019 e só veio apresentar um resultado no final de 2022, após eu ter enviado 3 requerimentos de informação e sempre recebendo a resposta de que não haviam concluído a sindicância. Vejam bem, senhores, uma sindicância que, em tese, deveria levar 90 dias para ser concluída, demorou 4 anos, passando do limite do razoável. Ocorre que o ex-prefeito, aquele que não quis comparecer a essa CPI, prorrogou várias vezes o resultado dessa sindicância e hoje nós temos a certeza do motivo que levou a tanta prorrogação. Médico que assinava o registro de comparecimento no livro ponto do Hospital Municipal, mas não havia nenhum registro de atendimento realizado no TASI. Podemos concluir que o médico supostamente não realizava nenhum atendimento ou ficava o período sem fazer nada. Somente em 2016 foi pago mais de 400 mil reais sem que o serviço fosse prestado. E isso não foi diferente em 2017, também em 2018, acarretando um desvio de milhões de reais. Médicos concursados que trabalharam na empresa terceirizada e também na prefeitura ao mesmo tempo, inclusive 2 deles eram diretores do pronto-socorro, tanto que a sindicância pede a devolução de mais de 200 mil horas e questiona os mesmos porque eles comprovaram as horas trabalhadas. Um absurdo, senhores vereadores, o que aconteceu dentro do nosso hospital municipal. Essas práticas corruptas não apenas comprometem a integridade do SUS, mas também colocam em risco a vida e o bem-estar dos pacientes que confiam no nosso SUS. E hoje fica ainda mais claro o porquê do fechamento da Prolar, da autarquia, da TV educativa e agora do pronto-socorro, que não aconteceu por questões administrativas, e sim para encobrir legalidades cometidas. A sindicância que vossas excelências têm na mão prova que os médicos recebiam e não trabalhavam, trabalhavam em um local e recebiam pelo SUS. Então vejam, se isso não prejudica os nossos pacientes.
com certeza coloca em risco a saúde e a vida dos nossos pacientes. Senhor presidente, gostaria de fazer uma deliberação e um pedido para que o presidente da sindicância, o senhor Zunei Manosso Klukowski, funcionário da Procuradoria, venha até essa Casa de Leis explicar essa sindicância. Senhores, é muito mais grave que nós podemos imaginar. Agora começa a fechar o jogo do xadrez. A gente entende a jogada de mestre que eles fizeram. O pronto-socorro, a partir do momento em que Rangel assume a prefeitura, passa a trazer de outros estados para cá organizações criminosas para cuidar do nosso pronto-socorro. É isso mesmo, organizações criminosas que antes não estavam aqui, como por exemplo essa IGEA, que veio do Rio de Janeiro para cá e lá esteve envolvida na corrupção dos governadores. Alguém trouxe essa empresa para Ponta Grossa. A empresa começou a prestar serviço no pronto-socorro. Aí começam os desvios. Era para ter tantos médicos trabalhando, mas não trabalhavam todos os médicos. Era para trabalhar tantos, 5 trabalhava 3. Era para trabalhar 3, trabalhava 2. Sempre havia médicos faltando, mas recebendo normalmente pelo contrato, essa IGEA. A IGEA recebia do mesmo jeito, como se o médico estivesse trabalhando. Médicos que eram diretores recebiam em 2 lugares ao mesmo tempo. Recebiam do SUS e recebiam também desta empresa. E a prefeitura pagava. Aí alguém denuncia lá atrás. Abre-se um processo de sindicância em 2019. Imagina que isso só foi feito dessa empresa, IGEA, 2019. Abre-se o procedimento. O procedimento vem sendo empurrado com a barriga. Vai empurrando, vai devagar, inventa uma história, bababá, bababá. Vai indo. E aí, só termina a sindicância. Quando termina a sindicância? Quando a vereadora Josi Canto cobra 3 requerimentos pedindo cadê o resultado da sindicância. E aí começa essa CPI da saúde, que tudo que vocês viram aí. E aí depois de muita cobrança, eles correm e terminam um relatório que, para mim, tem mais coisa para colocar. Aqui está sobre só IGEA. Só sobre IGEA. E a vereadora Josi Canto já havia denunciado ao MP que essa IGEA, já no governo da prefeita atual, que era vice no passado, renovou o contrato com essa empresa sem licitação, com parecer jurídico contrário da prefeitura municipal, e não podia renovar. Renovaram a empresa do Rio de Janeiro, que ficou aí, que recebeu e que trouxe prejuízos, que não colocou os médicos. Este é o maior escândalo da história da saúde de Ponta Grossa. E aí, para limpar a barra, depois da sindicância iniciando, aí vem os articuladores do prefeito Marcelo Rangel, diretores que ele nomeia, e que resolvem tomar uma decisão. Vamos aos poucos fechando o pronto-socorro. Atenção, vem para cá agora que eu vou falar um negócio muito pesado aqui. O estado do Paraná mandava em torno de 1 milhão, 1,5 milhão por mês para bancar o pronto-socorro. Coisa que no meu tempo não tinha. Não tinha. O estado do Paraná, o governo mandava dinheiro para ajudar o pronto-socorro, fora o dinheiro que vinha do governo federal. Aos poucos foi se fechando porque se queria fechar o pronto-socorro para esconder essa corrupção. Começou com o Rangel mandando fechar o PA, aquele PA que ficava do lado do pronto-socorro.
que vem a ser a UPA Santana, mandou fechar ali. Fecha ali, fecharam ali. Aí depois foram sucateando o pronto-socorro a ponto de a prefeita assumir e dizer: tá chovendo, tem uma goteira, essa goteira faz 10 anos que tá lá. Fecha! Fecharam. A alegação da prefeita é para economia. Ela disse que é para economizar, que eu nunca concordei. Você, em momento de pandemia ou pós-pandemia, você não fecha o hospital. Você mantém ele, você arruma o buraco, conserta. Mas ela, não, vou economizar, não quero gastar esse dinheiro. Tinha perdido uma boa parte porque o governo descredenciou o pronto-socorro. O Estado do Paraná descredenciou o pronto-socorro pela incompetência do senhor Marcelo Rangel, canalha! Descredenciou as UTIs descredenciaram-se. Os serviços foram descredenciados porque o pronto-socorro não cumpria a sua parte. Aí a prefeita assume e diz: olha, eu não vou gastar mais isso, chega disso, não é comigo, tchau, fecha, tá chovendo, deixa chover, manda fazer um parecer lá, acabou. Mas é claro, tá escrito, é uma novela, começo, meio e fim, é um jogo de xadrez, começo, meio e fim. Tá claro, nós que não entendemos, o povo que não entendeu. A intenção era de fechar para esconder, como fizeram com a CPS, desvios da CPS. E o secretário continua nomeado lá. A MTT, desvio para campanha política. Prolar, roubo do povo do bairro. Roubaram, foi parar no bolso do Dino e do tio do prefeito, como disse o Eloir. Está investigando. TV Educativa, roubaram até a TV Educativa e agora mandaram pro Estado lá, para o reitor, para limpar a barra. O reitor vai passar um pano em cima e vai deixar tudo em ordem. E agora o pronto-socorro municipal, a quinta instituição. Ah, eu esqueci uma ainda, Mercado da Família. O Mercado da Família é verdade, Mercado da Família tem cara preso, condenado a 30 anos de cadeia. É a corrupção no governo Marcelo Rangel nos 8 anos e que somente essa empresa, imagina, é por isso que eles não podiam perder a eleição. A Mabel não podia ser nunca prefeita de Ponta Grossa. Vocês imaginem, senhores, a Mabel ganhando as eleições e encontrando tudo isso lá, o que ela faria? Conhecendo minha filha, tenho certeza que ela mandaria investigar tudo que está errado e não botaria embaixo do tapete e ia fechar. Ela tomaria providências. Certamente tomaria providências. É por isso que a eleição foi do jeito que todo mundo viu. Na pressão, na compra de votos pesado que teve, que a gente mostra toda hora aí, e que dificilmente vai dar alguma coisa porque envolve poder, envolve interesse, envolve loteamentos, envolve verbas publicitárias, milhões que está sendo gasto. Abram a televisão, todo dia 10 inserções por dia na poderosa Rede Globo, pesado, pago, caro, dinheiro, para tentar dizer que o governo é outro. Mas o grupo que está lá é esse. O grupo que está no poder é esse, senhores. É esse grupo que está no poder. Está lá, indo para 11 anos. Mas, Joselito, a prefeita atual tem alguma coisa a ver com a corrupção? Ela não era prefeita, ela era vice, era do grupo, não mandava muito. De vez em quando assumia lá, dava os pitacos, mas não mandava. Mas tem alguns erros dela, sim. Quem sabe até levados pelo que veio do passado, tem alguns erros desse governo. Tem sim, tem erros. Por exemplo, essa IGEA, da contratação da IGEA, que havia parecer contra. Há erros nessa empresa que faz as multas aqui, que os vereadores da CPI disseram: prefeita, não contrate, porque ela está sendo investigada. Ela contratou. Ela entendeu que podia. Eu não condeno ninguém, mas eu digo aqui o que acontece. Então agora nós entendemos, fechou a história do pronto. A novela do pronto-socorro está concluída. Por que abrir uma UPA?
Porque você tira o foco do pronto-socorro, tira o foco do escândalo, leva para uma UPA moderna, faz uma mídia na porta da eleição, diz que o pronto-socorro é podre, não presta, vamos lá, esconde tudo, vai tudo para a nova UPA. Mas aí esqueceram que o pronto-socorro, com todas as suas dificuldades, era gigante. Salvava vidas com todos os seus problemas. Com toda essa roubalheira, salvava vidas. Tinha UTI, funcionava. Eles deram um jeitinho de fazer isso para esconder tudo isso. E aí, meus amigos, veio o crime. O crime contra a vida não é só o crime financeiro. É o crime contra a vida. Porque no relatório da CPI, após 6 meses do fechamento do pronto-socorro, 109 famílias enterraram seus entes queridos porque não conseguiram sair da tal UPA fantasma que fizeram para esconder o pronto-socorro. É isso. É isso. Famílias enlutadas que morreram porque aquela UPA não tinha condições de fazer o que o pronto-socorro fazia. Mas tinha que esconder a corrupção. Quem sofre são as famílias, 109 que morreram em 6 meses, porque a UPA não estava preparada para atender. O município não tinha condições, os hospitais não tinham como não atender tanta gente. Não podia fechar o pronto-socorro, mas tem que fechar. Fechar. Corrupção. Está gastando demais, vamos aproveitar que está gastando demais, vamos fechar. Aí está o grave. Então, senhores, a vereadora Josi Campos apresentou esse relatório ontem. Parabéns a você, minha filha, pela sua coragem, pela sua determinação. Estou muito orgulhoso do que você tem feito. Tem enfrentado grandes esquemas, tem enfrentado os poderosos, tem enfrentado os acordos e tem sido coerente. Tem enfrentado os demagogos de plantão nos microfones, que são bons no microfone, mas por trás da vida deles tem muita sujeira. Muita. E os interesses. Ponta Grossa não é uma cidade mais pequena, Ponta Grossa é uma cidade de interesses hoje. Tem muitos interesses. Quem senta naquela cadeira passa o que alguns poucos querem. Alguns poucos querem. Existe isso hoje. Desde saúde, negócio. A prefeitura vira um negócio. Vira mais um negócio. Então é isso, meus amigos. Aí está o relatório. Nós vamos voltar a esse assunto. O Sassá não deu a cara de lá ainda, né? Não sei se chegou, está com dificuldade de chegar. Mas eu acho que a Câmara tem que ir mais a fundo nessa questão do pronto-socorro e investigar mais. É por isso que o Rangel fugiu da CPI, né? Iam perguntar para ele dessa CPI lá, ele sabia disso. Ele teve a capacidade de ir na justiça, pedir um habeas corpus, para não ir. Foi o único, todos os funcionários se submeteram e foram lá. Os funcionários foram lá e falaram, não tiveram medo. Ele foi o único que pediu a justiça para não ir depois. Conseguiu na justiça, conseguiu lá, habeas corpus, sei lá que chama essa coisa, ele não precisava depois. A justiça disse que ele não precisava ir na Câmara. A Câmara convocou ele 4, 5 vezes. Ele conseguiu na justiça dizendo que ele não podia produzir prova contra ele. Por isso que não vai. E aí na rádio é outro mundo. E é secretário do Ratinho com essa ficha que é administrado o Ponta Grossa como a cidade de mais corrupção no seu governo. Mais um. Entra agora para a história, o 6º. Pronto-socorro municipal. Vidas em jogo. Pessoas morrendo porque alguém pensava em quem devia cuidar, não cuidou. Nomeou pessoas que não cuidaram, devia cuidar. Torço que o Ministério Público, que a Justiça investiga isso. E para terminar, e aí eu quando saio aqui, na porta ali, tem uma foto do jornal, Joselito condenado porque deu 100 mil reais para a Santa Casa para salvar vidas.
Fiquei 3 anos inelegível, cumpri, porque tive coragem um dia. E a Santa Casa não era da prefeitura. A Santa Casa era uma instituição filantrópica, mas era o nosso hospital regional. E eu não abandonaria a saúde e a Santa Casa. Roberto Mongruel, que está lá na casa deles, recuperando uma cirurgia, me ligou: prefeito, explodiu o serviço de esterilização. Se o senhor não ajudar a Santa Casa, vai fechar. Liguei à prefeitura: prefeito, não tem dinheiro. Eu falei: se virem, arrumem, a saúde é prioridade. Respondi a ação, perdi, mas não deixei morrer ninguém.